Fala, escaladores, excelente noite, hein? Bora para mais uma live. Grande dia, grande noite. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? E aí, Vinícius Freitas. Firmeza, mano? Escala dos negócios. Fala, Newton. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre negócios, sobre princípios, sobre valores, sobre mentalidade, com o objetivo de você que é empresário, você que é empreendedor, você escalar os seus resultados nesse ano aqui de 2025. Nilton, você pode enviar o convite aí? Na verdade, eu vou convidar. Fala, Newton. Fala, meu irmão, muito boa noite. Boa noite, firmeza? Tudo ótimo contigo? Show de bola. E o frio chegou aí ou não? Que nada, rapaz, aqui tá um calor tremendo aqui. Chegamos em casa, tivemos que ligar o ar-condicionado, cara. Paz do Não céu. sobrevive não, irmão. Como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus, Nilton. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pela Cada um que já oportunidade. está nessa live, quem vai chegar também, e quem vai assistir depois. É uma live que a gente vai bater um papo. O Nilton é um empresário de sucesso, muito bem sucedido. Conheci há um tempo em São Paulo e hoje a gente tem o privilégio de trabalhar juntos em um negócio. E eu gostaria que você se apresentasse, Nilton, pessoal que me segue, te conhecer. Depois a gente vai começar esse bate-bola, esse bate-papo entre a gente. Bora lá, quem que é o Newton Jean? Vamos lá, né? Quem é esse homem? Na verdade, meu nome é Newton Jean Nascimento, enfim, eu sou natural de Florianópolis, do sul do Brasil, né? Atualmente estou morando em São Paulo, mas pela minha formação acadêmica e também profissional, eu circulei por vários locais do Brasil, fora do Brasil também. Nós retornamos aí, eu e minha esposa, em 2023, quando estávamos morando lá no México, né? Foi a minha última passagem. Regressamos aí para tocar um projeto, uma empresa que eu tenho aqui com os dois sócios, né? E mais um fundo de investimento. E hoje eu faço um trabalho juntamente com o Alexandre Morelli, com você também. Além de professor, né? Que eu fui muitos anos aqui em grandes universidades em São Paulo, no sul do Brasil. Há 10 anos eu faço mentorias e desde o ano passado, quando eu ingressei lá no movimento, né, que o Morelli aí criou, enfim, todo o trabalho de formação de mentores, eu venho fazendo uma mentoria muito pautada aí na parte do desenvolvimento do capital humano, né, do autoconhecimento, comunicação, propósito, enfim, e outros temas que eu abordo, para que as pessoas liderem, né, a sua vida e automaticamente os seus negócios. Então, hoje a mentoria faz parte do meu trabalho, né, está muito mais focada ao meu propósito e eu acho que é um pouco aí da nossa conversa de hoje, né? Bacana. Ô Newton, você que é um cara já muito bem sucedido, que tem resultados, que já morou em outros países, né? Você contou um pouco aí sobre a sua história. Por que que você decidiu colocar o seu rosto na internet? Por que que você decidiu não ser só mais um empresário do físico, mas também ser um empresário do digital, sabendo dos riscos que tem, sabendo dos riscos da exposição que as pessoas vão falar, e você vai arrumar mais um problema, vai dividir um pouco mais do seu tempo com a sua família. Por que que o Newton decidiu também empreender no digital? Essa pergunta é muito bacana, eu me fiz durante muito tempo, né? Porque, veja, eu atuo na área comercial há muitos anos, muitas décadas, e a gente acaba desenvolvendo uma relação, né, de geração de networking, né? Então, é uma das habilidades que eu tenho muito forte, ou seja,
faz parte dos 4 pilares da minha mentoria, que é a questão de você gerar networking, você solucionar problemas, você ser uma pessoa que se correlaciona, né? Então, isso me deu a habilidade de ter uma comunicação muito boa, muito persuasiva, e eu fazia isso de uma forma um pouco mais matricial, no meio do B2B, né? E aí, conhecendo e tendo uma habilidade de persuasão, uma habilidade de convencimento muito forte, né? Só que tem uma palavrinha chamada escalabilidade. Como é que você escala isso, né? Então, hoje lá na nossa empresa, a gente está no movimento aí de growth, né? Que traz aí um processo de você aumentar o teu processo de penetração no teu ciclo de relacionamento. Então, essa migração, né? Respondendo diretamente a tua pergunta, ela está relacionada à questão de você escalar. Então, a escalabilidade dentro do marketing, né, do marketing digital, ele te propicia essa propulsão que no modelo que a gente tem hoje em termos de usar o método tradicional, que funciona muito bem, né? Eu acho que é importante você fazer todo esse trabalho, como você falou, eu tive aí experiências profissionais muito ricas, cargos bem elevados em várias organizações, empresas muito grandes, que me propiciou, né, ter o meu amadurecimento, enfim, a minha coragem, que é o que você falou, de colocar hoje a cara aí no digital e poder estar tentando levar o conhecimento, a maturidade, a experiência, né, de uma vida adquirida, no sentido de uma experiência prática. Então, hoje, na parte da mentoria, a gente faz muito isso de ensinar, de educar, de liderar, de, na verdade, conduzir as pessoas a alcançar os seus objetivos. Então, o digital lhe propicia essa alavancagem que você não consegue no método tradicional. Por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais habilidades, né, no sentido da comunicação, você não consegue escalar tão grande quanto no marketing digital. Então, o grande motivador, o grande propulsionador, né, foi justamente a escalabilidade. Uau, muito bom. É você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindos. Esse é o Newton Jean, empresário, mentor. E a gente está batendo um papo hoje sobre negócio. Se você tem dúvidas, se você quer aprender como gerir seu negócio e você quer aprender algo sobre isso, você pode mandar aqui e nós vamos te responder. Vamos lá, o Newton, hoje eu postei um vídeo nos Reels, lá do meu, aqui do meu Instagram, e nesse vídeo eu falo um pouco sobre empresários e sobre pessoas que têm desafios, né? E todos nós passamos por desafios e talvez você é um empresário que também passa por dias de dificuldade, por pensar em desistir. Conta um pouco aí essa sua trajetória, como que foi? Você sempre esteve no ponto alto, você já passou por momentos baixos, como que é essa trajetória de um empreendedor, de um empresário de sucesso, no seu caso, que já viveu nos Estados Unidos, no México e no Brasil. Conta pra gente como que é esses altos e baixos. Mais uma pergunta bem inteligente, bem importante, porque quando você coloca, né, um objetivo em algo que você quer fazer, você sempre tem que ter a liderança, né? E a gente aprende que a liderança ela é muito focada sempre no mercado corporativo, né? E, na verdade, com todo esse aprendizado, com os estudos que eu tive, eu tenho mestrado na área de Competitive Intelligence, né? Então, muito focado na questão de geração de equipes de alta performance, né? Então, você começa a entender as pessoas e a identificar, e isso é mais interessante, um ponto a ressaltar, o Caliston, hoje eu vou acertar bem o teu nome, não é Caliston, é Caliston, né? Com relação à parte de saber que cada pessoa, independente do estado que more, da cidade que more, do continente que more, da língua que fale, do gênero, do sexo, enfim, todas as pessoas têm os seus desejos e os seus anseios, né? Uhum. E a gente não consegue, nesse processo da nossa formação, por meio de uma metodologia que a gente aprende na educação familiar, depois no mercado de estudo, né, nas escolas, na faculdade, depois no mercado de trabalho. Eu falo no mercado de estudo porque as escolas se tornaram um business Uhum. também, né? É diferente lá da década de 70, 80,
quando eu estudava, que era um negócio para ensinar. Não que hoje não seja, mas hoje tornou-se justamente uma forma de você... Como é que você faz para ganhar mais, né? E muitas vezes não importa o como. E, na verdade, tem que importar o como, porque isso faz muito sentido em relação a dois pontos que eu vou comentar depois, da responsabilidade e da ética. Mas, voltando à tua pergunta, essa questão da liderança, a gente direciona ela muito para o negócio. Só que antes do negócio tem o Carliston, que é uma pessoa, tem o Newton, que é uma pessoa, todas as pessoas que estão conosco aqui hoje aqui nos ouvindo, né? Então a gente acaba priorizando o negócio e não prioriza quem executa o negócio, que somos nós. Então isso gera um hiato aí de conhecimento, uma lacuna, que faz com que a gente muitas vezes acabe não tendo a inspiração, a vontade de seguir em frente por todos os desafios que a gente, obviamente, tem no dia a dia, né? Nem todos os dias também são sempre fluidos, né? Que tudo vai bem, né? Tem dias que é mais pesado, tem dias que você vai, a porta está fechada, você tem que botar a mão para abrir. Então, essa liderança, antes de liderar um negócio, é liderar nós mesmos, né? O nosso autoconhecimento, que é um ponto importante, que nos motiva, que nos dá motivo para seguir adiante. Se nós não o temos, nós vamos, obviamente, criar, né, o propósito de alguém, não o nosso, né? E quando a gente não se conhece, a gente não consegue muito se liderar. E quem não se conhece bem perde um pouco da sua identidade, porque começa a viver para objetivos e metas externos, e não a sua meta pessoal de vida, né? E isso geralmente eu falo na faixa entre 40 e 50 anos, que meio que cai a ficha, e você, puxa, o que eu fiz até agora, né? Então, essa questão do liderar, né, a si mesmo, passa por um processo de autoconhecimento, não tem como. E isso, quando você não se conhece, você fica um pouco mais vulnerável às adversidades que o dia te traz. Porque você consegue controlar parte das coisas que estão sob a tua gestão. Mas o que vem externo, você não controla. Mas tudo bem, que venham coisas fáceis ou coisas difíceis, né? Você tem que estar íntegro e autodeterminado a cumprir aquele objetivo. Só que se você não conhece bem a si mesmo, você já começa a tua luta diária com um pouco de imperfeição. Por quê? Se vier algo um pouco mais complexo, você vai sucumbir. Você vai levar um pouco mais de tempo para você poder ultrapassar ou manejar aquela situação. Então, liderar esse dia, ou liderar essa condição, né, do que vem na tua vida, quer seja no trabalho, na família, nos amigos, em cliente. Então, esse liderar a si mesmo te propicia uma vantagem competitiva para você poder passar um pouco mais rápido esse cenário de desafios que todos nós temos no dia a dia, quando sai de casa, no trânsito, no trabalho, com liderado, com chefe, com cliente, com concorrente. Então, isso é um processo natural e você tem que ter esse ímpeto, né? Porque senão você nem sai de casa. Os desafios são muito grandes, né? E isso faz com que você tenha que estar sempre atento, estar no aqui, no agora, para poder, opa, tem essa situação, como é que eu vou agir? E rápido, né? Boa, muito bom. Você falou algo interessante sobre o autoconhecimento, né? E nós que vivemos, eu cresci em um ambiente bem religioso, e isso é muito bom. A minha base estrutural, minha base familiar, minha base espiritual, ela é muito forte. Te traz princípios, né? Muitos princípios que vale para a vida e vale para os negócios. Uhum. Que a gente aprendeu algo que, eu não sei se você aprendeu assim, que essa parada de conhecer-se a si mesmo não é importante, tá? Eu vou jogar uma bomba aqui. Eu aprendi e já ensinei muito sobre isso, que eu preciso não olhar para mim, mas focar apenas em Cristo. E de fato essa é a verdade. Só que o autoconhecimento é o quê? É eu olhar para dentro de mim. Por quê? Porque se o Deus, Criador dos céus, que um dia estava no céu, mas veio para a terra, e depois que ele voltou para os céus, ele passou a morar no nosso coração, ou seja, quanto mais eu entrar para dentro de mim,
Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conhecer a Deus. Então, o autoconhecimento, para mim, ele é primordial. Eu saber quem eu sou, saber as minhas limitações, saber no que eu sou bom. Né? A gente teve uma reunião esses dias e você falou sobre isso, que é importante eu apresentar no negócio aquilo que eu curto, aquilo que faz sentido para mim. Né? Uhum. E eu vejo que às vezes as pessoas elas têm essa dificuldade e não valorizam. Acham que é apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar. E às vezes o resultado não chega. Por quê? Porque ela não se conhece, ela não sabe qual que é aquilo que ela é bom e naquilo que ela é ruim. Se ela soubesse, talvez ela investiria energia para se desenvolver naquela área. Né? Faz sentido isso que eu estou te falando? É, faz muito sentido, eu imagino que as pessoas que aqui estão conosco também, todo o processo da nossa formação, ele começa no laço e no seio familiar, né? E é muito natural que os nossos pais queiram sempre nos dar essa orientação religiosa, que é muito importante, né? Você crer na questão da espiritualidade, não importa aí qual religião, e você saber que tem um Deus lá que nos guia, nos orienta. Então, esse processo começa na família, né? Obviamente, os nossos pais, quando fazem isso, fazem com muito primor, com a melhor intenção de nos conduzir de uma forma positiva e tal, e eles foram duplicados de uma forma, e eles duplicam para a gente de uma forma, e nós vamos duplicar aos nossos filhos, aos nossos amigos, com as pessoas com as quais nós formos nos relacionar. Só que tem um detalhe importante, quando você falou que a questão do servir, sempre servir, né? E é assim mesmo, é servir. Porém, é importante que, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora para todo mundo que está aqui nos ouvindo e vão entender, né? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém se eu não me amo? Como é que Uau. eu posso dizer que alguém é bonito se eu não conheço a beleza que está em mim, dentro de mim? Então, todo esse processo da primeira experiência que nós temos, ele passa por nós mesmos, né? Só que a gente não é educado dessa forma. É educado a servir, a dar opinião, a dar satisfação sempre ao outro, aos pais, aos tios, na primeira base, né, da relação familiar. E depois a gente vai levando essa nossa cultura, que acaba se tornando uma crença, né, e também uma crença muitas vezes limitante, que vai nos tolhendo, né, nos deixa um pouco amarrado, porque a gente não consegue ser nós mesmos. A gente acaba servindo ao aspecto de sempre dar uma satisfação e nunca somos nós na íntegra. Então, compreender isso vai no teu processo de crescimento, na tua experiência que você vai tendo e tal, mas a base religiosa ela é muito importante, até porque ela te conduz a esse encontro que você falou, né, de você entender a você mesmo. Agora, como é que você faz isso? É no teu processo da tua própria experiência, né, na tua própria iniciação de começar a aplicar algumas coisas que você aprendeu inicialmente com os pais, com os irmãos, com tios, com pessoas que estavam lá aonde ainda você não sabia muita coisa, né? E nessa tua jornada, nessa tua escalada, nessas experiências, você vai vendo que algumas coisas, muitas, poxa, eu sirvo tanto, mas quem me serve, né? Chega um ponto da vida, geralmente ali na idade adulta, que você vai perguntar, pô, mas quem é o Carliston? E você não sabe responder, porque você viveu num processo de formação, que eu chamo que é uma formação, um modelo de manada, né? É aquela coisa estandarizada, porque é mais fácil. E aí você acaba tendo uma série de incompreensões e não aclarações de muitas coisas, muitas dúvidas. Então, se eu perguntar para você quem é o Carliston, hoje talvez você saiba, há 10 anos atrás, talvez não. Você ia falar que você era um profissional, que você era um diretor, que você era um líder e tal. Mas não é isso. Antes dessa parte de você estar exercendo uma atividade profissional, você é uma pessoa, um ser humano, Uau. né? Então, esse processo desse entendimento passa por essas descobertas, autodescobertas, de você conhecer os teus limites, os teus gostos, né? Quantas vezes você e as pessoas aqui que estão nos ouvindo foram em locais que não queriam estar lá, mas foram porque os pais obrigavam, não era legal não ir, porque o que as pessoas iam falar do Carliston? O que as pessoas iam falar do Newton? E nós, como seres humanos, nós temos uma aptidão a estar inserido
em algum grupo. A exclusão de algum grupo nos retira de uma condição de equilíbrio, nos faz mal, a gente não fica bem, né? Então, muitas vezes eu acabo em detrimento, né, a essa possibilidade de eu ser excluído de algo, eu ir contra os meus princípios. E isso faz com que eu quebre a responsabilidade, anotem isso, a responsabilidade primária comigo. E quando eu quebro a responsabilidade primária com Newton, o Calliston quebra a responsabilidade com ele, de cuidar dele, de zelar dele, né, do autodesenvolvimento, do autoconhecimento dele, você inevitavelmente vai quebrar a ética. E aí você vai quebrar também com as suas relações, né? Então, veja, como é que eu consigo dizer que eu amo a minha esposa? Porque eu sei o que é o amor comigo, eu sei o que é o amor que eu experimentei com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, e isso faz com que isso gere um sentimento. Então, ele não é uma palavra solta, ele é uma palavra que é verbalizada com um sentimento que eu sinto. Então, eu sei o que é amor. Então, eu posso dizer o amor, na minha compreensão, e eu posso dizer que eu amo a minha esposa. E hoje, com o meu conhecimento, que eu foquei muito por N situações, adversidades que tiveram na minha vida, como todos aqui têm e tiveram, e inevitavelmente vão ter, né? A gente tem que ter esse controle. Então, essa parte do autoconhecimento, ela vem para vibrar em nossos corações e nos conectar com Deus, Deus vivo, que a gente vai escutá-lo, a gente vai ouvi-lo e ele vai te dar uma direção. E quanto mais você começa a acertar, melhor esse sentimento vem para você, porque Deus está dentro da gente. E quando você faz essa comunicação de dualidade, né, você se comunicar com ele e ter a possibilidade de ouvi-lo, você começa a tomar decisões mais assertivas. E se você tem um autoconhecimento elevado, você sempre vai saber onde buscar isso. Então, se você só serve, só serve, só serve e não serve a si próprio, em algum momento isso vai fazer falta. E eu Fato. aprendi que a gente só cresce e só escala quando você ajuda alguém. E você só pode ajudar alguém quando você está bem. E quando que você está bem? Quando você já está conquistando as suas coisas, mas, acima de tudo, você se conhece, né? Então, Bom, isso é uma máxima importante, né? Conheceis a ti mesmo, que conhecerás o outro, é uma verdade. Porque o outro quer algo parecido que a gente quer. Atenção, carinho, escuta, apoio, né? Então, isso vem muito aí com essa parte da religião, que a gente tem que fazer, obviamente, uma condição de um entendimento, uma clarificação, para nós não ficarmos bitolados com algumas referências que a gente tem, que a gente adquire na fase de infância. bom. O Newton que se conhece hoje, qual que já foi uma cagada assim, ô Newton, do passado que você fala assim, putz, isso aqui quase me arrebentou. Qual foi a Tem pior cagada da muitas, sua vida aí? tem muitas, muitas. Só um aí, Vanessa. Eu vou dar uns dois, três exemplos aqui que as pessoas vão se conectar, porque eu tenho certeza também que acontece com elas, né? Em alguma situação da vida. Por exemplo, o processo de você ajudar alguém. O fato de você querer ajudar alguém faz com que você faça por ela. É natural, você sabe o caminho. Então você vai dizer para o Carlson, daqui que eu faço para você. Eu já fiz. Só que eu perco a oportunidade de ajudar o Carlson a fazer da forma do Carlson. E quando eu cometo essa atitude, que no início ela é legal e vai até aliviar o Carlson a resolver uma situação, eu estou fazendo um ato muito hostil de te desqualificar na tua capacidade de realizar aquilo, entendeu? Entendi. Só que a gente não tem essa consciência. Por quê? A primeira percepção que vem, e eu cometi muitas dessas, e achava que eu estava ajudando, mas eu estou achatando a outra pessoa e falando o seguinte, ó, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço. Essa é uma delas, né? Palavras que eu não queria proferir a alguém e no momento de desequilíbrio, de impulso, eu falei, eu xinguei, eu humilhei. E depois vem aquele sentimento ruim, né? Nossa, não devia ter falado ou feito
aquilo, né? Você ocultar alguma coisa que você não deve ocultar. A ocultação é algo que nos arremete a uma condição que mais tarde, hoje ou amanhã, a gente vai, obviamente, se sentir mal por isso, né? Então, quando você compreende que a ocultação é tão pior do que fazer um ato incorreto, não, mas eu estou só ocultando. Ela é tão pior quanto um ato de erro que a gente faz. Roubar, matar, mentir, né? Então, essas questões que você vai fazendo na sua vida, ela acaba tendo princípios primários, até infantis, eu diria, aonde você está fazendo algo para ajudar alguém, na nossa concepção. Só que a gente não tem a maturidade ainda da compreensão. E muitas vezes, né, é melhor eu chamar, Caliston, eu vou ensinar aqui, ó, da forma como eu aprendi, tá? Então, se faz dessa forma, tenta aí. Nilton, eu nunca fiz, vamos fazer junto. Mas não eu fazer por você, né? Sempre. Porque isso é uma desqualificação da tua habilidade. E você vai se sentir inferior. Isso acontece muito na relação de irmãos, sabe? De primos em volta, entre chefe e subordinado. Que, daqui que eu vou fazer, você não sabe. Opa, é o momento de você parar e desenvolvê-lo, entendeu? Então, essas coisas assim que em princípio são muito simples, elas têm aí uma amplitude de problemas graves porque você está desqualificando alguém. Muito bom, viu? Muito bom. Não Essa aí é sei se nova já para mim, aconteceu viu? com você isso. Essa é nova para mim, viu? Eu já tinha essa percepção dessa importância, né? Eu tinha esse entendimento, mas eu nunca tinha parado para analisar A gente aprende muito com essa lá visão com a gente aprende muito lá com o Jorge lá genética. na sessão de genética, justamente, né? E quando você começa a compreender que é um ato hostil você desqualificar alguém, invalidar alguém, na verdade, você não está invalidando e desqualificando o outro. Você está desqualificando a si próprio. Por quê? Porque nós somos irmãos, pertencemos a uma mesma formação de humanidade. E isso eu te digo, independe da língua. Uma pessoa na Austrália, como eu já mentorei pessoa da Austrália, do México, que mora nos Estados Unidos, na Argentina, no México, no Brasil, em diferentes estados, as pessoas querem o mesmo, querem atenção, querem respeito, querem ter autoridade. Mas como é que eu vou dar autoridade para o Caliston se eu estou te invalidando de algo? Não tem como. Então isso é um ato hostil, que eu não estou fazendo somente ao Caliston, estou fazendo comigo mesmo. Aí minha vida começa a funcionar de uma forma, né, onde tem muitos altos e baixos. É ruim. A vida tem que ser estável. O processo da vida e do progresso tem que ser estável e crescente, que sinaliza que você está no caminho certo, entendeu? Se não está acontecendo isso, para e revisa. Bom, o Freitas Vinícius acabou de mandar aqui qual a diferença no empreendedorismo nos Estados Unidos, México e Brasil. Boa pergunta aí, Freitas. Vamos lá. Estados Unidos, né? Você tem uma formação já muito forte na tua formação acadêmica, na tua formação, inclusive, quando você começa a estudar com seus pais, né? Essa parte de empreender lá já começou há muito tempo, né? Eu fiz administração em vários cursos na área, vários estudos aí em universidades importantes dos Estados Unidos. É muito comum vocês verem as pessoas lá quererem empreender em algo, né? No Brasil e no México são muito parecidos. O México, por exemplo, ele teve uma colonização muito forte espanhola, né? Os espanhóis chegaram lá e meio que acabaram muito com o modelo que o país tinha. E foi um massacre, estupro de mulheres, né? Roubaram riquezas. No Brasil foi também isso. Então, o modelo da colonização, ela afeta muito essa parte. Então, no México você tem também uma situação muito similar ao Brasil, né? Os países latinos, nós não temos, por exemplo, a iniciativa do empreender, né? A gente acaba, um ou outro, se destacando, principalmente da minha geração aí de 50 anos, era muito drivado para você ser funcionário público e tal. Eu acabei tendo sorte de entrar numa multinacional, acabei tendo um outro rumo, então tive na minha experiência de vida a possibilidade de conviver com pessoas que empreenderam. E eu vim empreender
depois de 50 anos, porque eu me senti mais seguro. Mas veja, essa parte de empreender é diferente nos países, né? Então você pega países europeus, é muito comum a parte do empreender. A gente hoje está no Brasil aqui uma fase crescente, as universidades aí na década de 2000, 2010 começaram a dar um incentivo muito grande. Eu, por exemplo, as aulas que eu dei na FGV, na SPM, as universidades lá do Sul, universidades grandes, né, inclusive espanholas, era colocado isso no currículo no sentido de começar a incentivar. Mas as pessoas queriam efetivamente trabalhar numa empresa, serem CLT, ter um salário, né, todos os benefícios, porque é meio cultural. Algumas pessoas quebram esse modelo e empreendem. Então, Brasil e México eu vejo que é muito parecido. Os países latinos, por uma questão de colonização, têm uma certa estandarização nisso, né? Você pega a geração hoje mais nova, elas já são mais empreendedoras, porque vem num viés de formação um pouco diferente em relação àquele que nós, aí da faixa, né, de 40, 50 anos, tiveram. Então, tá mudando, tá, mas ainda de maneira um pouco lenta, né? E deve, provavelmente nas próximas décadas, exponencializar um pouco mais. Nos Estados Unidos é mais comum, é mais natural, né? Então, hoje a gente está com uma unidade lá também aí, né, da plataforma lá que o Nésio está aí tocando. É muito comum você ver brasileiros que estão hoje lá, que estão empreendendo lá, por conta justamente dessa maturidade que existe dentro desse processo cultural do país. Tá, Freitas? Não sei se eu te respondi, mas é um pouco da minha vivência e de experiência local em cada um desses locais. Tá bom? Muito bom, hein? Eu de fato acredito na mudança de mentalidade, o Newton. Aquilo que o Marçal sempre tem pregado, né, na internet, que a transformação da nossa nação ela passa por isso. Por quê? Eu lembro, quando criança ainda, estudando, eu via meus amigos, colegas, tudo desejando crescer e ter uma boa profissão, crescer e trabalhar com alguma área ou se formar em alguma área. Mas como eu cresci em um ambiente de empresas, meus pais tinham 3 empresas lá no estado de Tocantins, então eu nasci dentro desse ambiente. Para mim não existia uma outra possibilidade. Na minha mente não existia uma possibilidade de eu completar 18 anos e trabalhar numa grande empresa. Não existia. A minha mentalidade sempre foi essa, empreender. Por quê? Porque a mentalidade ela foi formada. Não é que meus pais eles falaram, você não pode ter emprego, você tem que fazer isso e aquilo. Não, mas esse ambiente, ele moldou quem eu sou. E a importância, por exemplo, da gente ter um presidente que tem essa mentalidade empreendedora, é porque ele vai mudar a mentalidade das pessoas. Uma vez eu vi alguém dizer o seguinte, mas a gente estava conversando sobre aborto. O que tem a ver o presidente gostar ou falar que pode ou não pode? O que isso vai mudar na nossa vida? Deixa que ele fale o que ele quiser. Eu falei, opa, penso o seguinte, na nossa casa, na minha casa, uma certa mulher que trabalhava para a gente, ela teve uma gestação indesejada, ela chegou para minha mãe e disse que queria abortar aquele bebê. Minha mãe falou, você não vai fazer isso. Minha mãe começou a orar por ela, aconselhar, orientar, ao ponto até minha mãe falou o seguinte, ao ponto da minha mãe falar o seguinte, se você não quiser o bebê, você vai tê-lo e eu vou cuidar, vai ser meu. Vou adotar o seu bebê. Acontece que ela mudou a mentalidade e depois que a bebê nasceu, ela amou e não quis mais entregar para adoção. Mas por que eu estou contando essa história? Porque se essa mulher estivesse em outra casa, onde a dona da casa tivesse outra mentalidade de incentivá-la a fazer aquele ato, o que ela aconteceria? Ela ia abortar o bebê. Ou seja, a liderança da nação, né? O ambiente onde você está, ele define de fato quem que você vai ser, quem que você vai se tornar. Então, para a gente viver de fato um país que tenha essa veia empreendedora de sucesso, em veia o Freitas perguntou sobre os Estados Unidos, de fato vai precisar um grande processo mesmo de mudança de mentalidade das pessoas. E você, Newton, você mudou a mentalidade em relação ao seu negócio digital. Eu sei que você dava mentoria de graça, eu acho que atendeu mais de 100 ou mais de 200 pessoas e não cobrava. Mais de quantas?
250 pessoas. 250 pessoas. E eu soube também que hoje você cobra pelo seu atendimento e não cobra barato. Por que que você mudou essa mente em relação a isso? Essa parte que você comentou, ela é muito interessante, porque eu sempre comparo o seguinte, né? A nossa mente, ela é formada pela base da tua experiência e principalmente com as pessoas com as quais você se correlaciona. Quer definir uma pessoa, pegue 5 pessoas com as quais ela se relaciona, você vai definir mais ou menos um padrão. Por quê? Porque quando a gente estuda, lá na faculdade, lá atrás, na escola, a gente é preparado para o mercado de trabalho para servir, para ser um empregado, não para ser um empresário, né? O porquê? Porque é mais fácil você criar uma comunidade assim, vai um grupo de pessoas assim, porque você controla melhor. Elas acabam sendo muito efeito e não causa das suas vidas, né? E vamos pegar um governo aí centralizador, um governo mais intencional, né, que quer controlar a sua população, ele não quer que as pessoas sejam críticas, ele não quer que as pessoas tenham informação, porque quanto mais informação e mais experiência prática você tem, você vai questionar. Então, é importante que a gente entenda que uma veia empreendedora são pessoas que desafiam o status quo. Eles desafiam o modelo. E ninguém quer ser desafiado. Quer ser comandado, porque é melhor. Pessoas que não têm massa crítica, obviamente, são mais fáceis de serem manipuladas, tipo um joystick, né? Então, essa questão de fazer a mudança é igual nós pegarmos uma água, que é um líquido, e você vai colocá-la no recipiente. Ela vai se moldar ao recipiente. É quadrado, redondo, retangular, hexagonal, hexagonal. Então, veja, entenda que o processo do conhecimento é mais ou menos assim. Ele vai se adequar aonde você vai colocá-lo. Agora, se você não o pratica, não o experiencia, não coloca em prática, você não tem a sua verdade. Você vai viver com a verdade alheia, a verdade de grupo, que é o que eu chamo verdade de manada, né? Se eu falo assim, Carlson, eu tive na praia agora e a água está muito gelada, e você está na areia, na areia quentinha, você está agradável ali, eu tenho certeza que você não vai, porque você recebeu uma informação de uma pessoa que esteve lá e, obviamente, viu a verdade dele, mas não a sua. E se você não tomar a ação, a atitude, a motivação, que é o motivo para a ação, o que vai acontecer? Você vai ficar com a minha referência. E assim passa na humanidade, nos países, nas empresas, com os quais as pessoas vivem com as verdades alheias, não a sua. Jesus já falava, né? Busca a verdade, ela vai te libertar. E aí você vai até a praia, vai até a água. Nossa, mas ela está gostosa. Vou dar um mergulho. Veja, a tua verdade é diferente da minha, porque a tua percepção é diferente, né? Então, buscar essa verdade e você ser ação, ser o protagonista da sua vida e não ser efeito, isso aumenta mais a tua responsabilidade, né? E a minha migração para o digital, ela partiu de uma premissa o meu crescimento, o meu controle da minha vida, para eu poder exponencializar não só as minhas mentorias, mas levar esse conhecimento, esse storytelling, essa experiência dos livros que eu já escrevi, que são 3, no sentido de levar a minha experiência de vida, que é um aprendizado, é uma coisa que de fato aconteceu. Claro que foi vivida pela minha lente, né? Mas ela serve como referência para poder, num processo de mentoria, por exemplo, eu guiar alguém, né? No sentido dela buscar esse entendimento para ela. Porque o mentor, ele guia, ele não faz. Uau. Porque se eu O mentor, fizer, ele guia, ele direciona, ele acompanha, né? Mas ele não faz, quem faz é o mentorado. Porém, dentro de uma metodologia que você vai usar pautada num método que é eficaz e eficiente ao mesmo tempo, porque ele funciona. Ele faz você buscar o teu autoconhecimento, numa primeira fase, né? Numa segunda fase, o porquê que essa primeira fase do autoconhecimento é importante? Porque é o eu, é a primeira dinâmica, é você com você mesmo. E tudo deriva daqui. Imagina um triângulo, que eu sempre uso como exemplo, onde você pega o vértice aqui, que é você,
e você potencializa. Olha a tua amplitude. É muito grande, você se relaciona com pessoas, com família, com amigos, grupo de trabalho, a humanidade. Ah, vou viajar para a Itália, estou em outro país, numa outra cultura. Você se relaciona com os animais, com os pets, com os móveis, que é matéria, energia, espaço e tempo. Então, veja, a primeira dinâmica ela é fundamental, porque tudo parte daí. Inclusive a tua compreensão de ti mesmo para poder compreender o outro, né? Então, esse processo faz com que você comece a ganhar o quê? Autoridade. E essa experiência te dá o quê? Autodeterminismo, de acertar. Porque a tua tomada de decisão começa a ser mais assertiva. Por Uau. quê? Você está automaticamente aqui... Opa, Até saiu fogos saiu até aí, hein? fogo. Você viu? O troço é potente. Então, assim, ó, esse processo nada mais é do que você trazer para você mesmo a possibilidade de você poder fazer o quê? O bem ao outro. O fato de você cobrar a mentoria é você qualificar a tua experiência, a tua formação, o resultado que você vai gerar para o outro. O resultado não tem preço. Uau. Tem pessoa que vem fazer mentoria para poder estar conectado com alguém. Tem pessoa que vem fazer mentoria porque não aguenta mais ter 3, 4 casamentos. Eu estou casado há 30 anos, num relacionamento de 40. Se você Uau. me perguntar, o casamento é legal? É ótimo. Mas ele parte de um princípio, de um entendimento, de uma compreensão. E as pessoas não compreendem a si mesmas. Você acha, você acredita que ela vai compreender uma outra pessoa, um esposo, uma esposa? Não vai. E a vida vai ser sempre na pancada, porque a única ferramenta que ela tem, ela ou ele, para resolver o problema, não é o entendimento, é uma comunicação. É o martelo. Se você tem um martelo, você vai bater sempre, porque foi sempre o que fizeram com você. Então você começa a modelar. Então, o fato de uma mentoria ser barata ou ser com preço maior, high ticket, como a gente chama hoje, ela tem um valor agregado. Ela tem um método, ela tem uma metodologia que te conduz a um resultado que você vai ter. Eu consigo fazer você, digamos, aumentar o teu lucro, mas antes de aumentar o teu lucro, eu faço você entender quem você é. E com esse controle, você exponencializa sozinho tudo que você tem. Porque senão tudo que você toca vai dar problema, porque existe um mal-entendido aqui. E se existe um mal-entendido aqui, todas as tuas cognições e os mal-entendimentos que você tem, você vai levar em tudo que você tocar. E aí você vai, inevitavelmente, errar. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é a tomada de decisão. Ninguém te ensina, nem família, nem escola, nem trabalho, nem esposa, nem chefe, nem amigos, porém todos nos cobram. E a gente decide na ânsia, sem analisar. Então eu vou errar. Quando eu não tenho uma certeza, não tome a decisão. Essa é uma boa decisão. Avalie mais, né? Agora, se eu não me conheço, eu não estou focado 100% do meu tempo aqui no momento presente, eu não estou vendo o que está acontecendo no meu entorno. E o fato de ter essa mudança, né, foi justamente por conta desse entendimento, de saber que ela funciona. Ô, Nilton, você é um cara que tem. Você é um case de sucesso, né, para esse programa de mentorias que a gente está e que a gente está passando, mas também para qualquer outra pessoa. Por quê? Para quem não sabe, o Newton, eu acho que no tempo seu de escola você era um aluno exemplar, né? Um aluno, Tinha que talvez o ser, CDF da sala. eu tinha que ser, eu vou te botar um detalhe. A minha mãe, né, eu sou o último filho de um grupo de 7, eu sou o caçula, né? Tenho meu irmão mais velho, 5 mulheres e eu. E o meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, né? E a minha mãe tinha 37 anos, então ela teve que conduzir a educação de 7 filhos e mais 2 netos. E a minha mãe queria dar para nós o quê? Uma formação, porque foram tempos muito difíceis, né? Imagina que ela trabalhava numa escola que nós estudávamos, que ela começou como uma servente de limpar salas, banheiros,
e depois ela foi crescendo, né? E quando chegou a minha vez, que eu fui para a escola, a minha mãe já estava numa outra função de coordenação, de sala, de alunos e tal, e ela conhecia todos os professores. Todos. Então ela sabia das minhas notas antes de mim. E se eu queria sentar na segunda, terceira fila, que eu tentava, o professor Maurício, as professoras que tinham lá, Newton, a sua mãe pediu para você ficar na primeira fila, então era inevitável. Então eu tinha que adquirir esse modelo porque ela sabia antes de mim. Então eu agradeço a ela, e ela sabe disso. Eu tenho uma menção para ela no primeiro livro que eu escrevi, que era Liderança Humanitária, honrosa porque, de fato, ela me propiciou ser alguém diferente, né? E isso fez com que também eu pudesse ter a possibilidade de arriscar mais, não ter medo, porque ela não teve para cuidar os 7 filhos e mais 2 netos, né? Então essa experiência me serviu muito. Só para complementar um pouco do que você falou aí, do querer ser CDF, eu acabei sendo, como os meus irmãos, meio como indução, entendeu? A metodologia. Não quer dizer que todos aproveitaram. Eu aproveitei da minha forma. Bom, e a gente está nesse processo de mentoria junto com o Alexandre Morelli, e é perceptível que você é muito aplicado em todo o conhecimento, em todo o conteúdo, nas aulas. E isso é o que separa os alunos, os mentorados que vão ter resultados dos que não vão ter. Muitas pessoas, elas não começam um processo de mentoria por medo de não dar resultado para os seus alunos. De fato, isso é primordial, é preciso pensar de fato no resultado. Só que o resultado do aluno, ele depende de 50% do professor e 50% do aluno, né? Então, quando o aluno é aplicado, traz resultado. E você, em pouco tempo, né? O programa de mentoria é 90 dias, você, em pouco tempo, você já teve resultados, né? E como que é isso para você, tá? Porque tem muitas pessoas, Newton, eu já estou como estrategista já há algum tempo, tem muitas pessoas que elas esperam muito o momento certo. Elas acham que elas precisam ter um baita de um conhecimento, precisam estar preparadas, precisam gravar um curso, precisam ter equipamentos bons. E você mostrou o contrário. Acho que foi em 30 ou 60 dias, você já estava vendendo e mentorias caras, né? Se eu não estiver enganado, suas mentorias custam 20, 30 mil reais. E eu acho que já passou mais de 100 mil de faturamento. Isso em pouco tempo, né? E tenho certeza que esse ano você vai explodir, a gente vai celebrar muito o seu crescimento. Mas eu quero que você comunique isso para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois. Como é possível, em pouco tempo, eu ter resultados exponenciais? Como deixar de lado o perfeccionismo, né? E mostre para as pessoas como foi o seu passo a passo aí para você já ter esses resultados em pouco tempo. O Freitas escreveu uma coisa aqui muito legal. Quando você se sente pronto, você está atrasado. Concordo totalmente. Porque não existe um tempo ideal de preparo. Eu tenho uma facilidade, porque desde muito jovem, eu sempre fui esportista, eu surfava, surfo, andava de remo, fazia judô, jogava futebol, corria. Então, veja, por estar inserido muito fortemente desde criança no mercado de esporte, né, na prática de esporte, isso me gerou uma condição chamada disciplina. A disciplina nos faz seguir em frente, mesmo nos momentos mais complicados. Aonde as pessoas falham é na disciplina, porque a disciplina gera aquilo que todo mundo fala que é a constância, né? E não ter medo vem justamente desse autodeterminismo. Ok, se eu estou investindo um dinheiro aqui para estudar, se eu estou investindo um tempo da minha vida, a coisa mais importante da nossa vida chama-se tempo, não é o conhecimento. Não é o conhecimento. As pessoas se equivocam. O tempo que eu utilizo, a minha experiência, o meu conhecimento, que é a maior valia, né? Mas veja, se eu estou numa aula a qual eu estou brincando, sem atenção, ou não vou, eu estou desperdiçando a coisa mais preciosa que eu tenho, que é um tempo, né? As pessoas se equivocam nisso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Como que eu estou vendo? Primeiro, eu defini que realmente eu quero aquilo? Quero. Então, isso a gente chama de postulado. O postulado é definir, é uma decisão. É algo que não importa se vem a chuva, sol, eu ia a pé.
lá em Florianópolis, fazer o meu remo, que começava às 6 da manhã, porque o primeiro ônibus chegava às 6, 6h15. Eu tinha que vir a pé, não tinha dinheiro para pagar o táxi, não tinha carona. Atravessava uma parte ali, a ponte do continente para a ilha, né? Para estar lá às 6 horas da manhã, para remar até às 7, tomar um banho e ir para a escola. E isso com 12 anos, 13 anos. Então, veja, a disciplina nos leva ao primor, mesmo num cenário de dificuldade. E nós nunca estaremos prontos para tudo. Nunca, nunca. Isso é um ledo engano, né? É igual você aprender uma língua, um inglês, um espanhol. Eu falo espanhol fluente hoje, morei no México anos, fiz um mês de aula, 1 mês e meio, vai. Eu falo e escrevo, né? Veja, o medo nos trava. E o medo vem justamente decorrente de várias coisas, né? Da nossa formação de insegurança, por situações do passado que eu passei e fui invalidado, fui humilhado, fui desqualificado. Então, baixa a tua autoestima, né? Um professor que te humilhou na frente dos demais alunos, uma experiência amorosa que você teve, né? Então, tem várias coisas que vai nos aí podando e nos tirando essa vitalidade da segurança, né? Então, veja, se eu tenho disciplina, se eu tenho objetivo, eu inevitavelmente eu gero um propósito. Eu quero me formar e ser o melhor mentor da minha formação. Por isso que eu me dedico, né? Me dedico porque hoje o meu propósito de vida é tornar as pessoas mais capazes, mais felizes, para que elas possam usar o seu potencial máximo para crescer, evoluir e prosperar. Ah, mas por que isso, Newton? Porque eu fiz comigo. Então eu sei como fazer. E a parte da disciplina, o que vai acontecer? Se eu não tenho disciplina, eu não consigo seguir nada à frente. E como o Freitas colocou aqui, se eu acho que eu estou preparado, já estou atrasado. E isso vai gerando insegurança, né? E isso faz com que você perca, às vezes, a oportunidade. Ó, tá vendo? O Carliston foi lá e não deu certo. Mas qual foi a metodologia que o Carliston usou? Ele se preparou, ele olhou o ambiente do mercado. Eu trabalho num mercado altamente competitivo. Eu faço concorrência com o Google, com a AWS, com Microsoft, com Oracle. Mas eu sei como eles trabalham. Os meus 2 sócios também sabem. Então, a gente procura trabalhar onde? Na deficiência que eles não entregam. E para os clientes é importante, porque eu já vendi serviços deles. E já escutei muitas vezes o cliente. Não importa que nós sejamos menores, mas o meu trabalho, o meu serviço é melhor. O que eu entrego é melhor. E isso faz com que os meus clientes queiram estar comigo. É igual na mentoria, né? As pessoas com as quais estão com a gente não estão seguindo como deveriam, é lamentável, porque o que elas estão fazendo com o tempo delas? Talvez elas não se apercebam ainda, mas a coisa mais importante da vida, que todo mundo acha que é o conhecimento, não é o tempo. Se eu uso mal o meu tempo, não adianta eu ser inteligente, muito conhecedor, com uma formação em Harvard, do que ser uma pessoa mais humilde, né? Às vezes uma pessoa mais que tem uma formação primária, mas é uma pessoa decidida, vai muito mais longe do que uma pessoa que não tem tanto conhecimento. Muito bom. O Gelson chegou aí, hein? Ah, esse é brabo. Líder empreendedor. Ô, Nilton, o conteúdo da nossa live foi bacana, hein, viu? Foi um tempo muito precioso aqui contigo, aprendo muito com você. Opa, eu que E agradeço. quero que você deixe uma mensagem aí para os empresários, para os empreendedores que estão aqui nessa live, que vão assistir depois. Se pudesse deixar a sua última mensagem para o planeta, que mensagem que seria essa, ô Nilton? É uma bem bacana, porque ela traz para mim uma referência que me trouxe até aqui, né? Primeiro, o caminho ele não está feito. Ele se faz na caminhada, que é um pouco do que o Freitas falou ali, tá? E o segundo é que os desafios vêm não para te jogar para baixo, mas para te dar musculatura. Você não adquire musculatura pensando em fazer exercício, você vai lá e está fazendo. O fazer o exercício te dá experiência, então não fique esperando, faça. Não seja efeito da vida, seja causa da vida, seja protagonista e sempre siga em frente. Para trás
nem para pegar impulso. É em frente sempre. É isso. Isso que me trouxe até aqui hoje. Excelente. Excelente. Muito obrigado, viu? Obrigado, Nilton. Obrigado a cada um de vocês aí que esteve com a gente nessa Obrigado aos live. amigos que estão conosco aqui, né, que dedicaram esse tempo aí. Freitas, muito legal aí, a tua visão é bacana, viu? Aqui o nosso amigo brabo, aqui o Gelson, enfim, está com a gente nesse movimento aí. É uma pessoa que tem um conhecimento também incrível, está fazendo muitas coisas legais lá no Sul, lá em Florianópolis. Já fizemos eventos juntos, vamos fazer mais, está com a gente aí. E muito obrigado a todos. Obrigado à minha esposa que está me ouvindo aqui, tem acompanhado na minha trajetória. Uma ótima mentora, aprendo muito com ela também. Muito bom, pessoal. Agradeço a todos vocês. Em breve a gente vai ter mais conteúdo, mais live em escala dos negócios. Espero poder ajudar cada um de vocês no propósito de vida, na mudança de mentalidade. E também ajudar você que deseja empreender no digital. Você que está aqui, deseja criar o seu produto, criar o seu movimento, deseja transbordar o seu conhecimento, você pode me conectar comigo aqui no final dessa live. E você que ainda não segue o Nilton, você vai começar a seguir hoje, porque tenho certeza que ele vai entregar muito conteúdo aí para líderes, para empresários que desejam prosperar. Grande abraço a todos, ótima noite e até a Abraço, amigo. próxima. Obrigado pela oportunidade. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.